Começa com o homem dizendo saber que não era bem-vindo pelo mundo, mas que mesmo nascendo assim, ele queria ajudar alguém. E andando por uma rua, ele ouve uma voz feminina, aparentemente com problemas. E indo ver do que se tratava, era uma menina sendo assediada por um grupo de marginais. Ele, ouvindo isso tudo, começa a ficar nervoso, seu batimento acelera e ele fica ansioso. Então ele toma uma atitude e vai até os homens chamando eles. Mas quando eles o respondem e olham para o prota, começam a insultá-lo por sua aparência exótica e vão para cima acuá-lo. Ele tenta argumentar com eles, mesmo enquanto gagueja, dizendo que ela não está gostando da situação, mas acaba que os marginais não gostam disso e terminam espancando ele. E em meio a tudo isso, a polícia acaba chegando e, de certa forma, ele salva a menina, mesmo apanhando para isso. Ela tenta ajudá-la a levantar, mas ele nega e levanta cambaleando, dizendo que está tudo bem. Voltando para casa, ele lembra de seu avô lhe ensinando a ser gentil com pessoas necessitadas e que para isso é preciso coragem. Ele pensa consigo ao chegar em casa e ver sua garagem pichada, que ele sabe sobre o fato de sua aparência ser irritante para outras pessoas e até mesmo para seus pais, que não deixavam ele misturar as roupas dele com as dos seus irmãos, que eram mais bonitos que ele. E no ensino médio, tudo piorou para ele, que sofria um bullying ainda mais extremo, e que durante toda a sua vida, apenas seu avô era gentil com ele. Mas infelizmente, há não muito tempo atrás, seu avô faleceu, deixando ele sozinho. E após sua morte, o avô deixou suas economias e essa casa para ele. Mas mesmo assim, seus pais vieram tentar tomar tudo dele. Porém, as preparações minuciosas do seu avô acabaram com seus planos. Mas com isso, seus pais abandonaram-o completamente e ele teve que começar a trabalhar para se sustentar. E no dia da sua cerimônia de graduação, enquanto todos riam felizes no pátio da escola, ele estava chorando escondido, lendo todas as ofensas que haviam escrevido em seu caderno. E ao tentar sair correndo pelos fundos, ele é derrubado por um grupo de valentões que o perseguiu falando que mesmo se formando, ele sempre seria seu saco de pancada. Mas ele tenta argumentar dizendo que estava atrasado para o seu trabalho, pois ele trabalhava meio período fazendo entrega. Mas eles não ligam e começam a espancá-lo. Detalhe para seus irmãos ao fundo, observando e rindo da surra que seu irmão está levando. E quando ele finalmente consegue se levantar e ir ao trabalho, ele é demitido pela demora. Em casa, após comer e enquanto escovava os dentes, ele se olha no espelho e começa a chorar, quebrando-o com um soco numa explosão de fúria. Mesmo com a mão cortada, ele continua a socar a parede, enquanto reclama. Mas nisso, uma porta giratória se abre, jogando ele para dentro. Ele entra em um quarto sinistro, repleto de coisas estranhas. Ele diz que seu avô sempre esteve andando pelo mundo e colecionando coisas, mas nunca havia visto nenhuma delas. Nisso, ele vê uma porta no fim do quarto e resolve abri-la, e quando abre, ele vê do outro lado apenas uma mesa e uma estante dentro daquele quarto. Enquanto olhava os arredores, uma tela aparece em sua frente, dizendo que aquele era outro mundo. Ele confirma que ainda estava dentro do quarto em sua casa e retorna ao anterior, e a tela aparece novamente para ele. Ela mostra informações importantes que mais parecem vindas diretamente de um jogo. Ele fica empolgado com o fato de apenas ele poder usar aquela porta para o outro mundo, segundo a tela. E ele resolve olhar seus status, mas tudo que havia sobre ele estava no nível 1. E ele, vendo que possui alguns pontos de habilidade, atribui todos eles para a habilidade de Item Box, sabendo que ela era útil em jogos. E após isso, abrindo a janela de sua casa, ele vê uma floresta linda do lado de fora, e finalmente cai a ficha que ele está em outro mundo. Quando ele olha sobre a mesa, há uma carta, mas ela está escrita com a língua nativa daquele mundo. Mas a tela de avisos aparece novamente para ele, e mostra uma skill de tradução bem útil para aquele momento. A carta diz que o dono da casa está perto de morrer, e apenas quem achar a casa poderá herdar tudo que há nela. E como ela é transferida por mana, ninguém além dele poderá entrar nela. Além disso, também é dito que um sábio havia deixado para ele, mas ele não consegue imaginar quem era. Se ajuda, prota, se ajuda. Olhando em volta, ele pega uma espada em meio a várias outras, e ao analisá-la, percebe que ela é muito mais incrível do que aparenta. Ele resolve sair da casa com a espada, e fica em dúvida se todo aquele espaço ainda seria a casa dele. A tela de avisos aparece, confirmando suas dúvidas. Ele sai correndo empolgado com a espada na mão, mas tropeça após alguns passos, assim que se perde um olho. E com isso, ele ganha uma skill de iniciante do sistema. O prota está sendo favorecido por ser uma pessoa de outro mundo. Ele volta para casa diversas vezes, e em cada uma delas utiliza um tipo de arma diferente, ganhando maestria com cada uma delas, mesmo que pouca. Ele sabe instintivamente que todas as armas ali são perigosas, mas mesmo que um pouco, aquilo serviu para mudar seus status. Ele resolve guardar as armas em sua item box, para caso ele possa usá-las um dia. Nisso, algo grita assustando o prota. Um monstro enorme está berrando na barreira da
casa dele. O Prota lembra que apenas ele pode entrar naquela residência e fica mais tranquilo, e usa o avaliar no monstro. Ele era um ogro de sangue, nível 300, mas nisso o monstro demonstra inteligência e arranca uma árvore para arremessar no Prota. Ele fica assustado, mas a barreira de sua casa o protege novamente. Ele, ao ver que ainda estava seguro, tem a ideia de arremessar a lança que estava segurando naquele monstro. Ele se prepara para lançá-la. Ele a segura com as duas mãos e usa toda a força de seu corpo para arremessá-la. E instantaneamente, ouve o grito do ogro cessar. Ele havia aberto um buraco enorme no abdômen do monstro com a lança. Ele fica completamente assustado com o que havia feito. Mas quando olha seus status, ele havia alcançado o nível 100, com todas suas estatísticas altíssimas. E nota também diversos drops que o monstro deixou, assim como muitos pontos de habilidade que ele poderia realocar para melhorar a si mesmo. E após fazê-lo, ele está exausto e decide voltar para casa. Mas antes disso, a tela de aviso aparece e pergunta se ele iria querer sacar tudo que ele havia conseguido ali. E ao aceitar, caem 2 maços de notas, os quais ele aceita sem questionar muito. Durante a noite, ele passa por mutações em seu corpo e grita muito no processo. E no dia seguinte, já conseguimos ver um tanquinho shapeadaço de alguém acordando. Ele olha para seu abdômen e fica confuso, mas mesmo se apalpando, ele não percebe. E também, seu espelho já estava quebrado, o que colabora para que o tapado, que já não queria ver seu próprio rosto, não percebesse. Ele nota que não tem nada para vestir. E nisso, pega as roupas que o sábio havia deixado para ele. E no outro mundo, ele, ainda sem perceber que literalmente virou outra pessoa, sente que seu campo de visão está um pouco mais alto. Porém, ele segue fazendo suas coisas e cuidando de sua horta que há naquela casa. Ele segue matando os monstros que surgem em volta da sua casa e pegando seus drops raros. Seu nível atual já é 150 e ele continua farmando dinheiro com seu método de saque. Ele resolve ir e comprar um novo uniforme e é medido enquanto faz a encomenda. Mano, é impossível que esse malandro ainda não entendeu que ele mudou. E desde então, ele passou todos os dias no outro mundo, observando os arredores, ao ponto de esquecer a depressão que o primeiro dia de aula estava por lhe causar. E com o passar do tempo, ele já começa a entender dos monstros daquele mundo e demonstrar ótimas habilidades de batalha e poderes mágicos para derrotar os monstros de lá. Mas ele continua pensando que apanharia novamente em seu primeiro dia de aula, na escola. Só pode ser zoeira, mano. Na moral. E no dia da volta às aulas, na ida para a escola, todos estão secando o Prota, que está parecendo um modelo. Ele vai diretamente para a sala de aula, sem notar nada. E chegando lá, é abordado por um monte de valentões e já começa a morrer de medo. Ele começa a respondê-los gaguejando e fala seu nome para eles, que, diga-se de passagem, é a primeira vez que ele diz em todo o episódio. Seu nome é Tenjo Yuya. Mas ao dizer isso, todos ficam completamente espantados e nem os valentões ou seus irmãos que estavam observando na porta acreditam. Na hora do intervalo, ele corre para dentro do banheiro, como sempre fazia, mas chegando lá, ele olha no espelho e toma um susto com o quanto havia mudado. Mano, isso só pode ser piada. E na hora da saída, ele é prensado na parede por seus irmãos e sua gangue, que perguntam sobre o que ele havia feito. Eles estão ressentidos e humilhando o Prota, dizendo que ele é alguém sem futuro que nunca poderia lhes passar. Mas um carro de luxo para ao lado deles e dele sai uma menina linda que sabe o nome do Prota e o chama. E é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio de Sekai Shid. Eu estou esperando muito desse anime, que parece incrível e tá com um visual muito bonito. Eu gostei muito desse primeiro episódio, está muito bem animado, mas a história precisa de um empurrãozinho.